Olá, eu sou Luciana Avelino e sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Histórias Reais, o nosso canal de vidas inspiradoras. Inspiração é o que não vai faltar aqui hoje nesse programa. Nós vamos entrevistar dois profissionais da área da beleza, Fagner Socila e Mauri Faria. Eles são exemplos de determinação, de garra, de alegria e de profissionalismo. Verdade, pessoal. E olha, o tema de hoje é inspirador. Determinação e amor ao trabalho. Olha que tema gostoso. Quem aí gosta de trabalhar com amor? Eu amo. Isso faz uma diferença na vida da gente. E para falar sobre este tema, a gente recebe aqui com muita alegria Fagner Socila e Mauri Faria. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos, viu, queridos? Obrigada. Muito mesmo. Obrigado, senhoritas. Meninas superpoderosas. Adorei. E esse encontro aqui, gente, já teve... Vou explicar como. Nós já fomos ao podcast dos dois, que é Papo com a Socila, Papo da Socila. Nós já gravamos com eles. Então, assim, foi tão gostoso, tão bom. E hoje a gente vai ter essa alegria, esse privilégio de fazer um repeteco. Né, essa troca. Mas vamos conversar, vamos comentar aqui. Quem é quem aqui nessa história? Quem é o Fagner Socila? Meninas, o amor é assim, né? É reciprocidade. E nós hoje estamos devolvendo aquele carinho, daquele convite que vocês foram lá e puseram fogo no nosso podcast. Nós estamos trazendo um pouco de fogo para vocês também. Mas eu não poderia começar antes da minha parceira, porque afinal de contas, primeiro... As mulheres. As Adorei. mulheres. Tá vendo? Viu? Ai, que delicadeza. Ele é sempre. Amei. Então, vamos fazer a pergunta de novo. Quem é a Mauri Faria? Então, eu sou a Mauri Faria. Hoje, Mauri da Socila também. Muriana e vários nomes ali. Trabalho com Fagner, já tem quase 3 anos. E é um prazer estar aqui com vocês. Uma honra. Muito obrigada. Trabalha com Fagner, tem passagem, é cabeleireira, é profissional da beleza. Isso. O que você faz lá, junto ao Fagner? Eu faço um pouquinho de cada coisa, né, Fagner? Executiva de franquia. Executiva de vendas de franquias. Esse é o nome bonito, né, meninas? Na verdade, ela é uma severina. É uma Severina, severina, faz? verdade. Verdade, uma severina. Faço de tudo um um pouquinho, pouco. com muito amor, com muita dedicação no que eu faço. E eu acho que tem um resultado bom aí, né, Fagner? O que você Uau. acha? Eu que o diga. E você, Fagner? Meninas, obrigado demais pelo convite. É muito bom estar aqui sentado de frente para vocês. É um privilégio para mim, tá bom? Podendo contar um pouquinho de histórias reais. Porque, afinal de contas, o que move o mundo são as histórias reais. Quem é o Fagner? O Fagner é um jovem Belo Horizontino. Um jovem de quantos anos? Podemos perguntar a idade? 44 anos. Gente, ele é novinho! Sou da década de 80. Geração X. Eu tô no último ano da geração Baby Olha. Boomers. Então, 79 para Você trás. olhou pra ele e achou que ele fosse mais velho? Não, eu achei que fosse, assim, mais um pouco da minha. Eu achei agora Ô, bem Lu, novinho. você tem que ver quando eu tô do lado do meu pai. Gente. Aí que eu fico mais velho ainda. Meu pai é Meu um Deus jovenzaço que, assim, parece meu filho. Mas, assim, sou um jovem de Belo Horizonte que aprendeu a empreender no mercado da saúde, beleza e bem-estar, não pelas minhas vontades, pelos meus desejos. Aprendi pelo desejo e pelo sonho da minha mãe. Nós vamos separar um pouco de quem eu sou e do que eu faço. Quem eu sou um jovem cristão, uma pessoa que tem grandes valores pautados pelos bons costumes, por respeito, por dignidade, por honestidade e por hombridade. Mas fora do que eu sou, é o que eu faço. O que você faz. O que eu faço, 4 formações acadêmicas, direito, contabilidade, administração e uma gestão estratégica em marketing. Então, a minha vida toda foi pautada por estudo, por aprender para poder realmente, de fato, poder ensinar. E tudo voltado para uma área que eu não dominava e não gostava. Sou filho de cabeleireira com filho de mecânico. Então, o meu sonho era ser um mecânico. E caiu. Que tinha tudo a ver E comigo. virou cabeleireiro. E de repente, olha só que história maravilhosa. Meu pai falou assim, ó, eu vou te levar sexta-feira lá na oficina para você poder conhecer meu ambiente de trabalho. E no passado tinha muito disso, né? O pai ali meio com medo do filho virar homossexual, tal, que é negócio todo. Tá na hora de eu capturar ele Isso pra você mim. com quantos anos que ele te 14 levou? anos. Vou levar ele pra lá que eu vou ensinar pra ele como é que é a profissão do homem, né? Beleza. Aí sexta-feira vai eu pra uma oficina mecânica. Entro lá em 1994, numa oficina mecânica da Fiat.
Tempra Turbo tava no auge naquela época, era um Tempra, sinônimo de aham, sucesso sucesso. absoluta. Desejo de Na hora que consumo. eu entrei na oficina, tinha um vermelho na porta, Ruerê, lá no Prado. Fiquei apaixonado com aquele lugar. Meu Deus do céu. E logo na hora que eu entrei na oficina, Flávia, vários posters de mulher pelada. Era Tudo mesmo. aquilo que um adolescente queria, né? É, E os homens todos sujos de graxa, e brincando, e um pegando o pé do outro, aquele ambiente maravilhoso, e um fazendo chacota com o outro. De repente chegou a hora de tomar o café. E aí meu pai me levou lá no refeitório lá e falou assim, pode se servir à vontade. Eu não podia me servir à vontade, porque tudo lá era contado. Era um pão para cada um. Mas um jovem de 14 anos consegue comer seus 4 pães tranquilamente. Né? Você comeu o pão dos coleguinhas? Já gente. começou o bullying, né? Comi os 4 pães, aí de repente, na hora que chegavam os caras atrasados, eu falei, cadê meu pão? O que meu pai Ixi. falava? Pergunta pro garoto aí, ó, foi ele que comeu. Aí os caras olhavam pra mim, jovem, né? Não, ele tá em casa, ele é gente boa, Você ele é de deixou casa. os coleguinhas com fome? E aquele ambiente maravilhoso, tudo coapitando ao meu redor, todo mundo me ajudando, mostrando como é que pegava. E eu fui ficando maravilhado com aquele negócio. Na hora que deu hora de ir embora, eu não acreditava. Eu falei, não, pai, a gente pode morar aqui pelo menos uns 6 meses. Carro, homem brincando um com o Empolgadíssimo. outro, comida, tudo. Sonho de consumo de um Sonho adolescente de 14 Naquela anos, época. né? Perfeito. Naquela época. Só isso. Só que eu cheguei em casa. E na hora que eu cheguei em casa, Caiu a o ficha. que minha mãe falou? Como foi lá? Eu falei, foi maravilhoso. E comecei a contar pra ela super Caiu a ficha entusiasmado, aí. tudo. De repente, na hora que eu terminei aquela história real e maravilhosa, o que ela falou comigo? Amanhã, você vai comigo pro salão. Ver o que meu bacana. trabalho. Mãe, Gente, peraí, que mãe, legal. eu já fui lá, eu já vi como é que é, a oficina mecânica é maravilhosa, é tudo que eu quero. Ela falou assim, calma, você vai lá amanhã comigo e a gente tira a E prova. olha que você não tinha visto nenhum perrengue, não deu tempo nem de cair a ficha, E aí eu virei pro meu nada, pai e né? falei, pai, Só minha o mãe- perrengue do pau, né? Pai, minha mãe quer me levar pro salão e agora? Aí o que meu pai falou? Dentro da sabedoria dele? Que vai, sim. Você só precisa de experimentar para depois você julgar. Você não pode julgar sem experimentar. Nossa, que Vai lá, sabedoria. vive uma experiência. Então, Depois, seu pai é muito sábio, né? E sua mãe também, depois né? vocês me contam. Eu tinha 2 opções, né? O cabelo ou mecânica, mas 2 ótimas opções. Sim. Trabalho honesto, digno e tudo mais. Então, ótimo, beleza. No outro dia, me acordei cedinho, arrumei todo, tava todo preparado. Aí minha mãe falou, bora. Vamos embora. Só que nós já saímos mais cedo, né? Lá pra oficina eu saí um pouquinho mais tarde. Pro salão já foi um pouco mais cedo. Então eu já comecei a fazer a avaliação ali. De repente, entra no salão, arruma o salão todo. Gente, na hora que deu 8 horas da manhã, parece que parecia uma van na porta do salão. Entrou aquele bando de mulher, aquela entrada, tudo que é negócio todo. De repente, minha mãe veio com um cofrinho dos ursinhos, aqueles ursinhos carinhosos, cor-de-rosa. E me entrega na minha mão e fala assim, senta ali no canto, toda mulher que for passar, e eu vou falar o valor, você cobra dela, tá bom? Sentei, gente, naquele te ambiente. colocou No na caixa. parte de... Já era o gestão recepcionista. financeira. E eu sentado ali, daquele jeito, meio sem graça, meio sabendo o que fazer, e toda hora a mulher pra lá, pra cá, pra lá, pra Pensando nos pães cá. do mecânico que você tinha comido, De dava mais repente, divertido. Flavinha, vem uma loira maravilhosa, tipo Luciana Avelino, na minha direção, sem freio. Na hora que ela veio pra mim assim, minha mãe só estendeu o braço lá do fundo ali e falou assim, R$45. Ela abriu uma bolsa linda assim, me deu uma moeda, me deu uma nota de Gente, ele lembra com 50, vivacidade. entregou na minha mão assim. Na hora que eu peguei o dinheiro, eu dei bobeira, eu desviei o olhar dela. Na hora que eu olhei pra baixo pro cofrinho pra colocar o dinheiro e pegar o troco, Ela foi embora. essa mulher deu um beijo na minha cabeça. Você tá brincando? Entendi. Aí você apaixonou. Na hora que ela fez isso aqui, eu Apaixonou senti a pela pressão, olhei loira. pra cima, ela apontou pra mim desse jeito. Deu aquela piscada que você deu ali, que eu vi no início, e falou assim, o troco é seu, gatinho. Ah, meu Aí você Deus. falou assim, Pronto. agora pronto, eu Acabou a quero piscina trabalhar. mecânica! Nunca mais na vida eu quero piscina mecânica! Pensa Eu tava bem. na sombra, no meio de mulheres maravilhosas, falando de beleza, aquele clima e tal. É. Gente, eu falo sempre isso, não desmerecendo a oficina mecânica, não é isso. Eu me encontrei. Maravilhoso. Agora eu quero ambiente saber. agradável, E eu Nós tô vamos voltar em você. ansiosa pra saber como que ele foi falar isso pro pai. Com certeza, o pai já entendeu tudo. Cenas do próximo capítulo. Exatamente. O Mauri, né? Exato. Porque o Fagner já falou como que a beleza chegou na vida dele. Agora, como a beleza chegou? Como que você se sentiu atraída pelo setor
da beleza? Sim, eu sempre gostei, né, de maquiagem, de pentear o cabelo, arrumar o cabelo. E desde novinha eu que fazia esses penteados também nas minhas primas. Então, assim, 7 anos, as bonecas, o cabelo era tudo cortado, era aquelas bonecas que era dura, coitada, mas que tinha uns cabelinhos assim, mas que era cortada. Eu também sou da década de 80, tá? 4 junto com meu amigo. 2 bebês. 2 bebês. E aí, a minha prima, ela tinha muito cabelo. E aí, naquela época, eu usei o quê? Pra baixar o cabelo dela? Um ferro de passar roupa. E aí, ela falou, você é louca? Eu falei, não sou louca não, vem cá. Coloquei o cabelo dela lá na mesa e passei. Só que o cabelo dela melado... prancha, né? Não existia prancha. Aqui ficou liso e aqui aquele altão, né? Mas tá tudo bem. E assim foi. Então, sempre elas queriam que eu arrumasse o cabelo delas e tal. Aos 14 anos, eu comecei a trabalhar num showroom na Carangola, a Fine Look, eu não sei se vocês já ouviram falar. Na área de moda. Na área de moda. Lá eu era, só que eu não era nada de moda. O que eu era lá, eu era uma, como que fala? Vendedora? Não, Copeira. 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 Então Mas você eu começou exercia, a sua profissão, a sua exato. vida profissional como Isso, copeira. como copeira. Mas eu era a copeira. Não faço ideia. Porque era meia calça, vestidinho, tubinho. Gente, imagina. Toda... Ou seja, você gerava a Não, experiência. toda bonitinha, toda bonitinha. Um Gerava a cabelinho. experiência no bom sentido, Sim. de você aproximar de uma pessoa ali que tá elegante, que vai te servir com elegância, que transmite amor, né, gente? Não, e Que era é- muito foi bem amor. sucedida. Fui, fiquei lá quase... Você amava fazer Amava. aquele serviço. Amava, eu amava servir, continuo servindo de outras formas até hoje. É o Eu seu falo que eu propósito, nasci servir. pra isso. Você enxerga Pra que é o seu Gente, propósito servir? detalhe, para tudo. O meu louro atual é assinado por ela. Ah. Olha só. O Não. sinal está lindo. Eu estava Olha, observando muito o louro obrigada. dela ali. Já Tá fez o mexão. maravilhoso. Já. Obrigada. E ali eu fiquei mais de 3 anos, né, trabalhando na Fine Look. Entrei como copeira. Ai, como tão nova, podia trabalhar numa fábrica? É porque os donos eram amigos dos meus pais. E aí eu tive essa oportunidade. Só que com o decorrer, como lá no showroom tinha desfiles, eu comecei a ajudar as modelos. E aí uma cliente que vinha de vários estados de Brasília, queria me levar para Brasília para me ser modelo lá. E aí acabou que eles não deixaram e tal, mas eu fiquei encantada com tudo aquilo, né? E aí eu comecei a ser auxiliar, já não era mais copeira, aí subi o carro, fui ser auxiliar de vendedora, depois eu passei a vender as roupas lá, porque eu já entendia tudo daquelas roupas finas, chiquérrimas que eram. E foi muito bom. Saindo de lá, depois desse tempo, eu fui trabalhar no shopping como vendedora também, não deu muito certo numa situação. E eu engravidei nesse decorrer, depois que eu tive o meu filho aos 19 anos. Você engravidou com 19 anos? Aí você tive parou, o Gustavo teve que com parar 19. de trabalhar? Ou... Parei de trabalhar. E aí eu tive o Gustavo, que é o meu filho, 27 anos, que me deu um netinho. Gente, Eu não podia avó? deixar. Eu sou. Como assim? Eu sou Gente, avó. Simples Não, assim. ela Histórias passou reais na revelando, frente da gente. revelando Simples histórias. assim. Sabe Simples o que assim. que eu fiz? A análise? Que ela mais nova passou na frente da gente, que somos Ah, mais mas eu- maduros. eu- Calma, só ela espero- escreveu no carro dela assim, Gente! ó. Buzine pra mim, virei avó. Verdade, Na hora que dava um ficou. buzinaço lá perto do salão, nós vamos lá, a Mauro chegando. Verdade. Eu fiquei uma semana andando de carro, buzine pra mim, virei vovó. E o povo legal, buzinava. Gente! E aí tem a Valentina também de 7, mas a minha profissão entrou pela necessidade de ajudar o meu ex-marido. Que eu sempre gostei de ser parceira, eu tô no 2º casamento, mas eu sempre entendi que a mulher ela tem que ser parceira do seu marido, tem que ajudar em casa, sabe? Porque é uma forma de crescer juntos, né? Exatamente. E ele, na época, não trabalhava, era, tipo, muito paparicado. Eu falei, não, eu tô acostumada a pegar no batente ali. E aí ele pagou um curso para mim, que é o ITC. Amo o ITC, amo a Edson Fonseca. Que é ITC? ITC é o Centro Técnico de Cabeleireiro. Eu fiz o meu curso lá, era ali na Olegário Maciel, perto daquele restaurante
popular, que eu comprei também muita comida lá, R$1, ia lá e almoçava. Então você já passou muito perrengue na vida. Bastante. E aí eu fiquei... O curso Ainda era... passa. Ainda passa. Você não sabe as histórias da Mauri com seu carro. Não, peraí, aí é outro podcast. É um Agora dedicado só pra congela isso. um pouquinho, que eu tô ansiosa de saber como que seu pai recebeu a notícia que você não ia trabalhar na oficina mecânica e sim com a beleza igual a sua mãe. Grava essa frase aí. A soberba precede A queda. a queda. queda. Meu pai tava todo bonitão no sofá assim, já preparado. Chegou o meu filho macho em casa. Aí eu cheguei. Já com aquele ar mais leve, mais sereno, mais tranquilo. Pensando na loura que te deu um Ele aí, beijinho como é na que foi lá? cabeça. Ô pai, nem te conto. É Foi mesmo? maravilhoso. Você gostou? Falei, ô pai, gostar eu não gostei não, mas eu tenho uma certeza agora. Ele, qual que é? Eu não vou ser mecânico nunca nessa vida. Gente. Não quero nem entrar na oficina E qual mecânica. que foi a reação dele Você nessa hora? sabia, você é uma bicha mesmo. Falei, pai, se isso é ser bicho, eu sou uma bichona. Gente! Adorei. E aí foi e não parou mais. Nunca mais eu saí de dentro de um salão de beleza. Pois é, aí você começou trabalhando no salão da sua mãe. Como é que foi a Socila na sua Aí vida? automaticamente nós entramos, eu entrei como recepcionista, minha irmã já trabalhava no salão. Minha irmã trabalha no salão desde os 9 anos de idade. Poxa. A minha irmã com 8 anos de idade, ela já começou a lavar uns cabelos ali e a minha mãe levava ela finais de semana. Quando minha irmã fez 9 anos de idade, aí de fato a minha mãe colocou ela como uma funcionária da empresa. Ela ia todos os dias, depois da escola, passava rotina lá normalmente, arrumava, limpava e tal, que é negócio todo. Só que a minha irmã foi aprendendo rápido demais, porque já era nato. Com 5, 6 anos de idade, minha irmã já cortava os cabelos das bonecas, tudo. Já tesourava todo mundo. Com 10 anos de idade, meninas, a minha irmã já era cabeleireira. Já cortava você? cabelo, Bem Nossa, precoce. sensacional. já fazia escovas, já fazia Ou mecha, já seja, fazia dom, tudo. né? Dom. Viu a mãe Dom. fazendo, ela viu. Mas Foi tinha um desenvolvido. dom. Não, mas tem gente Eu posso que ver as vê, pessoas cozinhando O Deus direto, que está em vê. todos que não vai nós. sair, O talvez. dom de Deus está em todos nós. Mas lembre-se, gente, disciplina e amor não tem jeito. Transforma você Ou seja, numa sua irmã potência. também tinha um amor. Ela amava ver a minha mãe. mãe fazendo aquilo dali e aquele negócio todo foi entrando pra dentro dela, ela foi desenvolvendo. E E você aí, também, né? Logo na Você- sequência, o que ela falou? Agora eu fechei o cerco. Eu tenho a minha filha para poder trabalhar junto comigo aqui e tenho o meu menino na recepção segurando tudo. E era tudo mesmo. Tudo que entrava, eu pegava, passava para ela aquele negócio todo, entendeu? Mas então você não mexia com cabelo, essa Eu parte fiz não. todos os Depois, cursos de Porque eu sei que cabeleireiro. você fez os cursos. Mas eu isso. nunca lavei um cabelo. Eu nunca fiz uma escova. Eu Não. fiz todos os cursos possíveis eu de tinha- cabelo. Gente, eu tinha achando- ideia eu que tinha você ideia que você passou também por passou todos por os nada, processos. Nada. Eu passei Mas por entende todos mais os do que muitos processos. cabeleireiros. De gestão. É. Exatamente. De gestão. Na teoria, eu sou o cara a ser batido, mas na prática, eu sempre dei um passo para trás. Por quê? Porque foi uma decisão que nós ensinamos para minha mãe para ela crescer, porque ela não ia crescer nunca. O salão chamava Elídia Cabeleireira. Todo mundo fazia fila para fazer com minha mãe, não aceitava ninguém. E a Lídia Cabeleireira é o Socila? Elídia Cabeleireira é o nome da Elídia. Mas que... Que aí um belo dia ela se transformou escrava do próprio negócio e ela precisava de sair disso. Era um grilhão. Grilhão é aquela pedra, aquela bola de metal que fica na canela de todo mundo. Que te limita você de fazer as coisas. E ela Até ficava o dia- concentrada no fazer, O né? tempo todo, era só ela. E ninguém aceitava que outra pessoa pegava nela. Por quê, Flávia? Como é que era o nome do salão? Elídia. Elídia. Aí na hora que perguntava pra cliente, você vai Cadê? fazer com quem? Com a Elídia. Essa é a falha da maioria dos salões de beleza em todo o Brasil. Quando você coloca o nome, a vaidade bate no seu coração ao ponto de você criar a sua própria prisão. Olha que loucura. Mas como E aí- que você enxergou isso? Ela não, nós Vós todos. todos. Por quê? Porque ela trabalhava muito. Então, todo dia 25 de Natal, minha mãe ficava até 2 horas da manhã dentro do salão de beleza. Nossa, A gente ou braço seja, cruzado esperando a minha mãe. É. Então, e cada vez trabalhando mais, até que um dia nós falamos assim, mãe, troca o nome. O nome não tá dando certo mais. Ela falou, se bem que eu vou trocar o nome. E isso tinha uma clientaça, que é cliente nossa até hoje, Denise Nascimento, frequentando o salão, e ela tinha acabado de chegar da Espanha. Gente, rebobina a fita há 35 anos atrás. Essa menina tinha chegado da Espanha, não, ela chegou do outro planeta. Sim. Todo mundo Com muito humilde, muita muito simples, numa informação. periferia. Na hora que ela falou assim, cheguei da Espanha, todo mundo foi na casa dela sentar para escutar as histórias que ela tinha para trazer pra gente. E assim, era uma única mulher daquela região toda que pisou no exterior. Qual que era a região?
Da Espanha? Não. A região da Denise. Bairro aqui. Nazaré. Bairro Nazaré, É, onde ué. vocês nasceram, moraram? Nós era crescemos no isso? Sagrada Cresceram? Família, Uhum. fomos pro bairro Nazaré, pra minha mãe morar na casa dos pais. Onde do era meu o salão. pai, onde que era o Onde era salão. o salão. Aí depois o salão foi lá pro bairro Fernão Dias. E você conheceu ele no bairro Nazaré? Não, eu nasci Nós crescemos no um do lado bairro do outro, mas não se Nazaré. conhecia. Gente, você... Exato. Ah, tá. Mas não Mas se não se conhecia. conhecia. não se Não. conhecia. E como que você foi Como que ser você a fiel encontrou Eu ele? escudeira faço vários de anúncios na Fagner internet, Socila? né? O filho Vou dela, deixar ele catireiro, começar. cigano, comprador de traquinagem, entrou lá e viu um salão. E falou assim, olha, peraí, minha mãe mexe com salão. E eu tenho um carro parado aqui, eu vou trocar um carro em um salão de beleza. Quem? O seu filho? Meu filho. Ah. Sério? Aí ligou pra mim. Ah, não sei o brincou. quê, tô querendo ir no salão. Falei, vem cá Nossa. que eu vou te mostrar. Foi lá, foi magnético, bate-papo descontraído, aquele negócio todo maravilhoso. E aí, na hora que ele foi comprar, falou, mãe, tô querendo comprar um salão. O que a mãe falou? Não faço não compra não, que isso é uma furada. Sai fora de salão, isso não Gente. presta, o salão trabalha demais. Não sei Mas o quê. comprou? Mal Não, sabia não ela que comprou. o presente era pra ela. Não, beleza. Aí não tirou de cabeça. No que tirou de cabeça, ela falou, Gustavo, aquele amigo seu do salão, será que não tá precisando de uma pessoa pra trabalhar lá? Não, Aí porque eu tô ele muito ligou pra parada. você. Sim. Ligou pra mim, falei, pode mandar ela vir. Gente, olha, Gente, que uma história coisa sensacional, uniu, então. Aí né? entra a Mauri lá, opa, tudo bom? Vim pra entrevista. Não, Beleza. chega a Mauri lá. Oi, Impecável. Fagner. Igual a boneca, Aquela, igual a aquela Barbie. Barbie. Chega, Igual a oi, Barbie. Fagner, Você já era gostaria casado? de conversar Casado. com você. Aí eu falei, cadê a É, cara? porque senão... senão- Falei, é. esse trabalho tem quanto tempo? Ah, tem tantos anos, Esposa tal, já fiz do isso, Fagner, isso, com isso. respeito. Já Mas fiz era isso, casado. isso, aquele trem todo. O que linda. aconteceu? Eu falei, beleza, pode começar amanhã. Ela, Gente. começa amanhã? Como Não, assim? e que eu Mas tinha peraí, as exigências eu tenho algumas que eu fiz. ressalvas. Ah, Eu Eu não tenho trabalho filho sábado, eu não pequeno. trabalho isso, não Tem trabalho filho isso, trabalho isso. pequeno. Falei, só deixa eu te explicar o seu negócio. Acho que você não precisa de trabalho. Eu acho que você tá querendo é outra coisa. Nossa! Entenda, aqui é para o seu crescimento. Sair mais cedo para buscar sua filha, ok. Não, ele deu oportunidade de empreender. Mas sábado é o dia de maior movimento. Sábado e salão. dela Como é que eu crescer. contrato você Deu pra oportunidade trabalhar de no você salão? crescer, não foi Mas E eu sábado ia você sair. não vem? Aí ela falou, parou? Não, então tudo bem, então. Acho que sábado. Falei, faz uma experiência. Vem uma semana. Não, Vê se você sim. gosta do clima. Se gostar, E aí? a parte que eu ia embora. Aí ele, não, vamos fazer o seguinte. Porque eu fui muito... eu falei assim, se for da vontade de Deus, vai ser dessa forma. Se for pra mim ficar lá. Se não for, vai acontecer isso e isso. Só que aí eu coloquei as minhas exigências. Conversou Como com assim, Deus. né? Já tinha conversado. Eu já tinha conversado. feito um acordo com ele lá. Agora eu precisava ela concretizar. tá comigo. Negociar com Deus, Deus. fala com ele lá. Libera minha barra. Gente, eu Mas queria... aí, quando ele fala, não, fica aí uma semana, eu falei, vou ficar. E já tem mais de semana, já vai para 3 anos que eu tô lá. E como é conviver e trabalhar com o Com essa Fagner? figura. Gente, a nossa Com entrevista essa lá figura. é formal. Figura. Todo mundo que vai para uma entrevista no Socila já vai para poder mostrar as habilidades Sim, e tudo. a Não é assim. expertise. É muito Lá não de é onde assim. veio, Gente, eu já né? peguei mais de 50 mil prestadores de serviço. São 35 anos nessa jornada. Vocês estão entendendo? É muito tempo ali Agora, dentro. inclusive, Mas eu dou uma peraí, pontuada deixa aqui. ela responder. Não, nesses 50 mil. Olha só, nos números, que precisa os do segundo, números, hein? Sim. os números são bem de destaque. O Fagner Socila, ele foi responsável pela abertura de mais de 1.000 salões de beleza, 1.000, Flávia, O único que abriu no Brasil mais. e no exterior. E ele é criador de um ecossistema que já gerou mais de 50 milhões de atendimentos ao longo da carreira. Recrutador e formador de mais de 50 mil profissionais em todo o território nacional e internacional. É coisa pra caramba. É muita A Luana coisa. respirou ali, gente. É pra muita ler Gente, o coisa. currículo, histórias porque reais, é isso histórias aí. reais. De Belo sobre Horizonte, da isso. periferia, que todo mundo fala que não tem oportunidade, que não tem o quê? Mas entenda, eu não tô vivendo o meu sonho, isso não é o meu sonho. É o sonho da minha mãe. E ela Eu trabalhou es- com vocês até quando? Até hoje, Ela ela continua trabalha, trabalhando como se nada Mas disso aonde? acontecesse. É, e com Lá na quantos anos Matriz. que ela está hoje? Lá na Matriz? Lá na Matriz. No E São quantos anos? O dia que Bento? você- Não, o São Bento é a loja conceito. Ah. Ainda tem uma loja maior ainda e mais E antiga. quantos anos tem sua mãe? Ah, 67. Ah, É ela nova demais. muito nova. Gente, eu quero Nova. conhecer Olha essa bem. mãe. Trabalha até hoje, pega no chifre todo Sério? dia, não Todo falta, não dia. larga. Tá lá todo Toda dia. bonitinha. Gente.
eu vou voltar nela. E qual que é a sensação e essa relação de trabalhar com uma pessoa como o Fagner, que ele é energia pura. Pura. Ele ama o que Empreendedor, faz. criativo. Nato. A Lu até respirou aqui de tanto currículo. Não, que eu não ele falei tem, tudo, não. história. Tinha umas linhas aqui pra falar. Onde te encontrar? LinkedIn, Instagram. Já deixa o Instagram aí, né? Socila. Pode né? mandar carta, telegrama, Pode mandar que eu carta, recebo. telegrama. Mas me conta, Mauri, como que é essa sensação de trabalhar com uma pessoa tão iluminada e que traz, e que a gente enxerga que ama realmente o que faz? Ele te inspira? Muito. Ele me inspira. Eu não gosto de ficar falando perto Senão dele, você vai porque chorar. Tá, então Não, fala senão aqui você vai e chorar. faz de conta que ele não tá aí. Olha que Olha pra gente aqui, pode contar Assim, o segredinho. Vou entrar debaixo da mesa. Entra aí, vai, esconde. Fagner, pra mim, ele é uma referência de muitas coisas. Um dia, numa reunião, eu citei algo que isso foi, assim, muitas pedras pra mim, sabe? Ter que aguentar, mas eu aguentei, superei, eu sou forte. Eu falei pra ele que eu via ele como Jesus, pequeno Cristo aqui andando nessa terra. Nossa. Então, essa é a minha inspiração. Eu me inspiro em Jesus e ele, pra mim, aqui na Terra, é uma pessoa que eu me inspiro. Ele é o seu anjo aqui. Ele é uma pessoa que traz segurança, credibilidade. E eu entrei como maquiadora e cabeleireira. Então, assim, eu exerci essa profissão lá e continuo exercendo também. Só que com o tempo, eu fui ter a oportunidade que talvez em outro salão eu não teria. Como eu já trabalhei em outro salão, fiquei 8 anos e tal, e sempre ficou naquele ali, cabeleireira, maquiadora, e hoje eu me tornei uma executiva de vendas de franquias nacional. De copeira a executiva de vendas dá um tiro. nacional e internacional. Internacional. De copeira a A executiva, executiva, de né? de franquias Ô, nacionais. Fagner, e segura essa aí, viu? Segura, você vai chorar, Segura não? isso daí, Vocês não viram viu? nada. Na hora que Pelo ela amor assina um de contrato, ela fica eufórica de um jeito. Vai ter uma Socila ali, vai ter uma Socila ali. E a palavra da boca tem poder. São quantas, Gente, Socila, já? agora- Peraí, são quantas? Hoje nós estamos com operação de 130 lojas, nós já fizemos mais de 1000 aberturas, trocas, montagens, porque toda vez que você faz uma venda, que você renegocia um salão, também é uma venda. Então eu já fiz mais de 1000 aberturas, já fiz mais de 1000 negociações, mais de 130 lojas abertas e 3 operações internacionais. Tem uma operação na Espanha, uma operação em Portugal e uma operação nos Estados Unidos. Em Belo Horizonte são quantas? Mais 90. unidades? 90. E para muita quem coisa. está buscando uma franquia, aí a partir de quanto? Vamos lá, começa? gente. Para você que quer investir na área da beleza, saúde e bem-estar, o Socila hoje tem um sistema que é a franquia. O que é a franquia? Nós entregamos todo o know-how de uma empresa para você poder empreender. Então você começa empreendendo com valores até 60 mil reais de início para a montagem do zero de uma loja até 40 metros quadrados. E podendo chegar numa loja de até 1000 metros quadrados no valor de 1 milhão. Nessa janela você tem loja de 60, 90, 150, 250 mil, 400 mil e 1 milhão de reais. Mas não é sobre o tamanho do negócio, é sobre sua capacidade de empreender no mercado. E lá na Socila nós temos um processo inverso que se chama imersão. Primeiro você entra na operação, você aprende a operar, nós te ensinamos tudo que você precisa saber para ver se você tem feeling para isso, se você gosta do ambiente. Depois que você descobriu que você gosta, é aquilo que você realmente se vê fazendo nos próximos 5 anos, você está preparado para montar uma franquia. Mas se você não se vê preparado para montar uma franquia, você tem a oportunidade de testar antes de comprar, não compre. Todo mundo fala, às vezes, mal de franquia, fala que franquia é uma furada, que não faz sobre sentido. retorno financeiro. Depende. Não é sobre o sucesso. Franquia não é sobre sucesso. Franquia é sobre você receber um conjunto de decisões que já foram tomadas. Alguém já passou por tudo aquilo que você vai passar. Você só precisa escutar a pessoa e fazer o que precisa ser feito. O bolo de cenoura, gente, ele é mágico, mas ele precisa ter cenoura. Se você trocar um ingrediente único do bolo de cenoura para qualquer outra coisa, você nunca vai ter um bolo de cenoura. Franquia é segredo, é receita. Se você fizer tudo aquilo que eles pedirem para você fazer, você vai ter o resultado que você tanto espera. Se você não fizer, você colocou sua conta em risco. Então eu vejo muitas pessoas falando sobre franquia. Eu, humildemente falando, se fosse para começar do zero, hoje eu começaria por uma franquia. Porque pelo menos eu tenho a certeza que essa pessoa já quebrou a cara, já tomou decisões que eu não vou errar.
Quando uma pessoa compra uma franquia, gente, são 6.000 decisões que você tem que tomar num curto espaço de 30 dias. Você tem noção do que é 6.000 decisões entre sim e não? Imagina se você erra metade, o prejuízo que você toma. Imagina se você erra 10%, 600 decisões tomadas erradas. Imagina o tamanho do seu prejuízo. Então, franquia, gente, não é sobre vaidade. É sobre acreditar, fazer acontecer e colher os frutos. Se o franqueador estiver certo, quem ganha é você. Se você estiver certo que a franquia não é um bom negócio, quem perde é você. Vaidade de lado, alter ego de lado. Compre uma franquia, dê o máximo, faça o melhor que você puder fazer. Porque quando você faz para uma pessoa que te contratou, o resultado fica para a pessoa. Quando você faz para você, o resultado é seu. Ô, Fagner, e o que te motiva a fazer isto todos os dias? Esse tanto de franquia. O que te motiva? Meninas, Confúcio tem uma frase muito legal. Escolhe aquilo que você ame fazer e passa a fazer todos os dias, que você não vai trabalhar um dia sequer na sua vida. Eu aprendi a gostar do propósito. Tudo que eu faço todos os dias tem um propósito. Eu recebi um legado de uma pessoa que eu amo demais. Meu sonho não era ser dono de salão de beleza. Eu estava ali dentro, ali no meio de pessoas que eu não entendia por que eu estava lá. Mas toda vez que minha mãe liberava uma cliente, a cliente saía feliz, satisfeita, toda alegre, com a autoestima lá em cima. E quando ela voltava, Lídia, que bom que eu voltei. E eu via minha mãe naquela euforia danada. Eu não poderia pensar em realizar o sonho dela de uma outra forma, como fazendo aquilo que ela sempre amava. A minha mãe sempre amou cuidar das pessoas. A minha mãe descobriu o propósito nisso. E não existe nada mais poderoso do que você realizar o sonho de que você realmente ama. Então, se você ama alguém de fato, você vai ter que aprender a gostar de coisas que você não gosta para realizar o desejo dos outros. Porque não é sobre o amor, é sobre renúncias. E todos os dias eu renuncio vários desejos da minha vida, sabe para quem? Para realizar o desejo de uma mulher que eu amo demais. E isso passa a se tornar o amor maior. Porque toda vez que eu chego perto da minha mãe, eu vejo que ela tá feliz, eu vejo que ela tá... Gente, então eu quero muito conhecer mais sua profundo. mãe. Você não só ama o que você faz, a sua uma profissão, retribuição de você amor, tá né? retribuindo Esse é o o meu legado. amor que a sua mãe... Esse é o meu legado. Nossa, que lindo. Ô, E Flávio, até os meus 18 Lindo, anos eu não tinha lindo. noção do que era esse E amor de como mãe. você descobriu isso? Não, mas antes eu tô aflita, eu tenho que falar uma coisa. Ai, meu Deus. Não pergunta nada, não. Espera. Eu também tô Stop. aflita. Não, eu tenho que fazer a tempo. pergunta pra ela. Calma. Antes de eu fazer a próxima pergunta, eu vou pegar carona nela, da Mauri, que ela falou dele, e vou falar pra você, que eu acho que a gente tem que falar as coisas. Você é uma pessoa muito generosa. Eu vejo que você não guarda as coisas para você. Eu, Flávia, eu cheguei lá como cliente normal, uma cliente qualquer lá. E, aos poucos, ele viu que eu tinha podcast, que eu estava ali como influenciador e tudo. Ele me dava toques. E a mesa dele lá no salão, você tem que ver, um tanto de gente chegando, computador, reunião o tempo inteiro. Ele parava ali para falar, não, você podia fazer assim, vai dar certo. Indicava as pessoas para cá, para o nosso Isso é nato em programa. você? Adoro. É uma generosidade. Natural, né? Tem uma frase muito bonita na Bíblia, poucas pessoas comentam sobre ela, acho que é longanimidade. É a capacidade de você suportar as adversidades em prol do outro. No início, primeiro, não faz sentido não, mas quando você consegue tirar um sorriso genuíno das pessoas, você muito mais está recebendo dela, porque de fato você está entregando. E eu não sei dizer para você se esse é meu pagamento, mas eu passei por uma doença muito forte, que é um câncer, e passei por ela com uma tranquilidade muito grande, porque eu entendi que eu não estava doente. Eu entendi que era realmente ali o espírito gritando por alguma coisa. E quando a gente consegue entender que existe dores muito maior do que a gente, pessoas que precisam muito mais que a gente, quem se torna pobre somos nós. E pobreza para muita gente é sinônimo de quê? De pouco dinheiro, de pouca... E não é escassez. Ser pobre, ser humilde, ser uma pessoa posicionada significa que você pode viver com pouco. E quando você aprende a viver com pouco, gente, qualquer quantidade já é muito. Agora, pobre de verdade é quem tem muito e não consegue viver com nada. Maravilhoso. É verdade. Tem pessoas arrepiei, riquíssimas aí que se maravilhoso. É isso perdem em mesmo. qualquer coisa, perdem a vida. Tá vendo porque eu me inspiro nele? Quem nós Ai, é o seguimos... Jesus Cristo. Quem nós Quantas pessoas seguimos... que você vira É assim, Cristo né? aqui nessa terra. Vamos falar só de um. Quem que nós seguimos começou o seu plano com 30 anos. Com 30 anos ele começou a pregar. Jesus. Viveu só 3 anos. Ele não se movimentou mais que 200 quilômetros. Ele não tinha nada. Ele entregava tudo que ele tinha. E amor de Mas ele não atendia os mais ricos. Ele atendia quem? os mais Os humildes, mais necessitados. Andou com pobre, andou com prostituta e andou com pessoas com doença, leprosos. Não renegou ninguém.
E hoje, nós todos, pelo menos metade da população, seguimos ele. E a outra metade é incrédula sobre ele. Verdade. Quem é mais famoso que ele? Ô, Sem uma Fagner. rede social, sem nada. Fagner, você nasceu em berço cristão? Na verdade, eu nasci num berço que não sabia suas origens. A parte do meu pai era uma parte umbandista. Meu avô era... Umbandista? Meu avô era... Ele era o famoso macumbeiro, né? Espírita. Só que a macumba branca que ele fazia não dava dinheiro, não posicionava estrategicamente. Aí ele resolveu migrar para a magia negra. E na magia negra ele conheceu muito a prosperidade financeira. E na hora que ele começou a perceber que a prosperidade financeira estava ficando pesado e caro para ele descobriu que ele tinha vendido a sua alma pro diabo. Pois é, No isso que eu ia entanto, ele falar, falou que com minha mãe isso no final da vida. Ele falou assim, ó, tive muita coisa, vou morrer sem nada, não vou deixar nada para ninguém. E ele ainda brincou com minha mãe assim, ainda sabe por que eu gosto tanto de você? Porque no último dia da minha vida quem vai estar comigo vai ser você. E foi exatamente do isso. jeito que Ai, aconteceu. Não, que história. Então, como meu avô, por Nossa. parte de mãe, era um pedreiro, uma pessoa muito humilde, e do lado de cá era uma outra pessoa muito humilde, a gente não tinha essas referências religiosas. Então, na minha cabeça, eu nunca tive uma referência do que era ser um cristão, do que era ser um evangélico, ou era que era ser um bandista. A única coisa que eu percebia é que o meu pai, por ver o sofrimento do pai dele, sempre afastou a gente de qualquer decisão nesse sentido. E sempre deixou muito aberto para a gente poder escolher ao longo da jornada. Mas ele sabia exatamente o que ele queria que a gente não fosse. Por quê? Porque ele tinha um exemplo de um pai que foi para um caminho que se perdeu ao longo da jornada. Nossa. Mauri, e você? O que te motiva a continuar nessa trajetória? Ao lado dessa pessoa espiritualizada. O Fagner, ele motiva mesmo a gente. O que me motiva também é esse propósito, sabe? Tudo na minha vida, eu vivo dentro de propósitos. E lá o Socila, para mim, é um propósito de Deus. Eu falo que se amanhã Deus falar no meu coração que acabou o meu tempo, porque a gente tem tempo em cada lugar, e a gente cresce, a gente aprende. E se Deus falar assim, amanhã já acabou, amanhã acaba. Eu tive uma experiência, eu até cheguei a falar com o Fagner, tinha uma pessoa que não me conhecia, me chamou para trabalhar no salão dela como gerente e tal. E eu falei, como assim? Você nem me conhece? Ah, não, é porque uma pessoa que já te viu, teve ótimas referências de você. E eu falei aí ela falou do salário, eu falei para ela, olha, eu vivo de propósito. Não é por causa do salário e não é por causa do que está sendo envolvido. Mas eu não tenho direção de Deus de sair do Socila. E essa pessoa me chamou duas vezes. Ela me chamou 2 vezes, né? Falei, e outras pessoas também já me chamaram. Então, a minha vida é pautada em propósito. Então, o que me motiva é os propósitos de Deus. Porque dificuldade a gente sempre vai ter no caminho. Eu já tive várias situações que eu poderia falar assim, não, jutei o pau e vou deixar. Mas eu seria covarde dentro daquilo que Deus me destinou a fazer. E até então, eu vejo ainda como propósito, para mim, não só para mim, mas para um todo, sabe? Para os meus filhos, eu tenho a Valentina de 7 anos, para o meu neto, para as próprias pessoas que estão ao meu redor, né? Então, teve uma época que eu fiquei 6 anos dentro de um presídio, e as pessoas ficavam me questionando, você é louca? Trabalhando? Fazendo trabalho social. Você é louca, e eu trabalhava mais com crimes sexuais. E sem contar que eu fui violentada aos 4 anos. Então, assim... Aos 4 aos anos 4 você foi violentada? E aí eu vejo que Deus te cura e te coloca em situações para você entender que realmente foi curada e ser um canal de bênção também na vida de outras pessoas. Então, eu estou percebendo que durante a nossa conversa você traz muito Deus nas suas falas. Sim, eu sou cristã. Você nasceu em berço cristão ou você não nasceu em berço cristão e foi desenvolvendo a espiritualidade ao longo da sua vida? Ao longo, né? Minha mãe, ela era muito católica, né? Minha avó era também da Umbanda. E assim, desde pequenininha, minha tia me levava para a igreja, então eu cresci, mas eu fui entender quem era Deus, quem era Jesus, depois de muitos anos, depois de alguns perrengues. Quando eu fui para a igreja, eu estava com 43 quilos, com perda de memória, surto de loucura. Que isso? E o que foi que te levou?
o sofrimento mesmo. Sofrimento. É. E aí eu lembro que eu tava... Quantos anos você tinha? Eu tinha 17 anos. Aos 15 eu tentei suicídio, depois tentei várias Nossa, dá outro vezes. podcast. Mas é para outras conversas, né? Mas foi Por a causa fé do histórico, que a te fé salvou. que me salvou. Exato, a fé. Te Não a igreja. inspirou, a Isso, fé. a fé. Na igreja você é o caminho para você chegar, né? Mas eu costumo dizer que não é placa, é a sua determinação e a fé que você tem em Deus. Então, eu tenho 27 anos que eu sou da Batista da Lagoinha e lá para mim, assim, foi tudo, né? Então, eu cresci dessa forma. Mas essa é a inspiração, sabe? É os propósitos que Deus. Então, mesmo que eu esteja sofrendo em algum lugar, ou tudo que acontece para mim, existe um propósito. Aquilo que a gente conversou na semana passada. Exato. Então, eu sou muito pautada nisso. Então, essas coisas que me inspiram. Eu vejo que quando eu faço uma cliente, ela se sente realizada. Quando eu posso, olha aí, a Olha que cabelão. linda! Quando eu posso, na minha cadeira ali, uma cliente me pede uma oração. Às vezes tem uma sala lá, que é a sala da noiva, que o Fagner fez para mim, que eu também trabalho com noiva. Mauro, você pode ir na sala comigo? Ora por mim. É uma criança como hoje, que chega ali e ama eu fazer o cabelo dela. Essas coisas que me motivam, sabe? Eu chegar em casa e saber que a minha filha tá ali Isso me é amor, esperando. né? Amor. Esse amor é o que É. a gente faz, E, né? e rapidinho eu queria falar, dentro de tudo isso, quando eu fui para lá, para o Socila, uma das coisas que me admiram no Fagner, e ele leva para equipe, para a rede, né, de franquias, é o plano de carreira. Então, eu cheguei como maquiadora cabeleireira, ele viu que eu tinha a possibilidade de me tornar uma pessoa, né, de sucesso. Vamos lá. Maravilhosa. Nossa, eu tô muito chata. Estamos do lado de Eu tô dois maravilhosos. Não, eu tô pro caminho. Então, muito eu tô no caminho de isso sucesso, mesmo. mas vamos considerar. Agora, Sim, você gente, acredita eu nisso. acredito. E, Eu só vou- e ele te ajudou a acreditar exato. Eu nisso. vou E quando só você acredita, concluir. tudo flui, né, gente? Tudo flui. E é o que tá ali, acontecendo na sua exato. vida, né? E- Olha o perrengue que você passou lá atrás. Olha o que você viveu, olha o que olha você onde contou você pra gente está aqui. e onde você E eu vou poderá chegar. estar. Eu vou foi chegar. violentada com 4 anos. Eu vou chegar. Ela chegou na igreja com 40 e quantos 43 quilos? Olha o tamanho dessa mulher. 43. Ela tava com com anemia. plena perda e de linda. memória. E agora linda, maravilhosa, Obrigada. plena. Ah, sem contar que eu não me Emprestando dinheiro a aceitava. juros, quem quiser ir. dinheiro, Sem emprestando. contar que eu não me aceitava. Eu fiquei 2 meses, uma época, sem me olhar no espelho. Gente, porque eu me autorrejeitava. Por causa do histórico de rejeição, eu comecei a me Sua autoestima era autorrejeitar. baixa. Completamente. Então, assim, lá na Socila tem esse plano de carreira que é a pessoa que entra lá, ela tem a possibilidade, que eu queria até que o Fagner falasse, de crescer lá dentro. Você começa como, por exemplo, a pessoa que vai ficar ali no lavatório, depois você se torna Plano de uma carreira auxiliar. mesmo, ele criou sabe? Ele o plano de criou carreira. isso Gente, em eu outro mesma já lugar. tive um plano de carreira. Em outro Eu lugar cheguei não de teve. cliente, hoje eu sou influenciadora. Fala um pouquinho, Fagner. Cheio dos vídeos bonitinhos, sabe os vídeos dela? Como é que melhorou demais? Como é que o Mas é conteúdo muito melhorou? bom. Faz o corte, Sofia. Faça agora, balança o cabelo. Agora, Entra, não olha pra câmera, leva durinho igual um pau. Assim. Mas é muito bom isso, sabe? Não, gente, Você aqui, ter essa oportunidade linda de história, crescimento. é. E só não cresce quem não quer ali, sabe? Porque a oportunidade, o Fagner tá... Tem uma assim, máxima, gente, muito legal, que é da história bíblica, né? É capacitar escolhidos e não escolher capacitados. No passado, a gente tentou muito ser o melhor salão de beleza de toda Minas Gerais. Nós falhamos demais. Nós montamos uma estrutura lá na Savassi e eu peguei os melhores cabeleireiros por currículo, gente. Era cada currículo maravilhoso, que você não tem noção. Os caras chegavam lá com 10, 12, 15 tesouras. O cara falava 2, 3 idiomas, já tinha rodado o mundo inteiro com aquele currículo maravilhoso. Até um dia... Mas a pergunta é, amavam o que fazia? Olha só porque pra você ver que poderoso. Até um dia que eu tava lá no meio da correria do salão danado, aquele negócio todo, chegou uma senhora mais humilde, falou assim, eu gostaria de cortar meu cabelo. Eu só quero tirar 2 dedos do cabelo. Ok. Aí eu chamei um profissional, mas um profissional, assim, top das galáxias pra poder atender ela. Falei, ó, dá uma atenção especial pra ela, pra mim, por gentileza. E ela numa classe, numa delicadeza, mas numa simplicidade que não tinha cabimento. Ela foi lá, lavou o cabelo, sentou, conversou com ele. Beleza, conversou com ele. Ele terminou de atender ela. Ela sentou ao lado, ofereceram um café pra ela, ficou sentada.
Flavinha, essa mulher ficou 30 minutos sentada, parada, depois de ter feito todo o procedimento. E eu não entendi aquilo, eu tava no meio de uma loucura, fazendo aqueles negócios todos, e ela esperando, até que ela levantou e falou assim, eu tô sentada ali, eu tô te aguardando pra gente conversar, tá bom? O rapaz te avisou? Eu falei, não me avisou, não. Então tá bom, tô te esperando o tempo que você precisar. Eu parei tudo que eu tava fazendo nesse momento, falei, não, vem cá, o que aconteceu? Ele falou, eu queria conversar com você em particular, pode ser? Eu falei, pode ser. Eu fui com ela pro escritório, na hora que eu cheguei lá, ela falou assim, Fagner, eu pedi o seu cabeleireiro pra cortar 2 dedos do meu cabelo, igual eu tinha falado com você no início. Olha o que ele fez no meu cabelo. Escutou. Eu olhei o cabelo dela, tava maravilhoso. Só que não era o que ela queria. Tava maravilhoso. Ele não escutou. Eu falei, o seu cabelo está lindo. Aí ela falou desse jeito Mas comigo, não é o nessa que eu quero. mesma tranquilidade Mas que não você é o fez que eu agora. queria. Fagner, me ouça. Eu acho que você tá tão surdo quanto ele. Não. Eu vou repetir pausadamente pra Desse você. dia em diante, você falou, agora eu tenho que escutar mais ainda. Meu Eu cliente. pedi pra ele Ela. cortar 2 dedos no cabelo e ele fez esse corte aqui que não tem nada a ver comigo. Ô, gente, Poxa isso é vida. sensacional, porque tira uma lição. Flávio, eu desci Tira de uma lição, nuvem que mas- eu tava lá mas em fica uma cima. lição. Qual É. que é a lição? Escute o seu cliente. Sim. Porque Básico. ele dá sinais. E escuta só o aprendizado, não parou aí não, tá bom? E aí? Falei, minha Porque- linda, me perdoa, agora eu já entendi o que você tá falando. Eu entendi. Ele é pivot point, ele é Della Lastra, ele tem várias academias, mas a arrogância profissional dele fez ele fazer em você o que ele achava que era bom. Pra ele. É. Mas quem manda é É você, você. é o seu cabelo, Não, aí Desejo, você. é o desejo dela. Me perdoa, eu quero te devolver o Uhum. seu dinheiro. Sabe o que ela falou? Não precisa. Você me entendeu agora. E daqui Nossa. pra frente, você não vai errar com mais E ninguém. ela continua sua cliente. Calma. Ela falou assim, e aí, o que eu posso... Esquenta a cabeça não, Fagner, você já absorveu. Vamos embora? Vamos embora. Aí eu fui descendo, e na hora que ela foi andando, eu percebi que ela não ia andando à medida que eu não ia andando. Ela foi me esperando. Na hora que nós descemos, que nós passamos por lá, o cabeleireiro tava lá. O que essa mulher fez, Flávio? Foi lá e se despediu dele. Nossa, que legal. Muito obrigado. Gente. Um prazer te conhecer, tá bom? Virou as costas e foi embora. Apesar de Que você ter elegância. acabado com o meu cabelo. Aí o cabeleireiro veio na minha direção e falou assim, o que essa cliente chata falou com você? Nossa. Eu tinha acabado de ter uma Olha. lição. É lógico que Eu não você podia errar demitiu novamente. o O que eu falei cabeleireiro. com ele? Não. Muito obrigada pelos seus Eu falei que ela préstimos. adorou a sua atenção e a forma que você cuidou dela. Muito obrigado. É, ali não cabia, às vezes Ela você... falou isso e mudou a cara na hora. Não importava pra ele a opinião dela. Ele tentou destruir ela Nossa. pra se valorizar. Eu não poderia perder o meu Nossa. tempo com ele mais. O que eu fiz? Ela falou que foi ótimo você ter atendido ela. Ela gostou demais. Obrigado, obrigado. Virei as costas, foi embora. Ele foi embora como se nada tivesse acontecido assim ainda, Mas né? ele saiu A daqui. partir Não? A partir daquele momento, a Socila mudou. Eu não precisava de debater com ele mais. A mensagem já tinha sido dada. A partir daquele momento, a Socila mudou. A Socila antigamente queria ser a maior e a melhor. Quantidade. A partir daquele momento, parou. Humanização. Pô, Você olha. humanizou. Quem manda É é o cliente. o cliente. Sim. Não importa o que o cliente vai pedir. O cliente é quem manda. O Fagner E teve aí um dia é que chegou... treinamento, é Mais do mais que que isso. isso. É humanizar, entender. É um processo seletivo, né? Trazer empatia. E trazer profissionais Empatia. que... Ouça. não, Primeiro E ouça. detalhe, trazer para o seu time Quem quer ouvir. profissionais que tenham esse preocupado perfil. com o cliente. Porque E eu não treino adianta essa pessoa você no pegar- cabeleireiro que eu quiser. E eu Isso, não acho adianta que é dar de currículo. dificílimo trabalhar com essa área de vocês, Capacite beleza? os escolhidos E outra coisa, e não escolha escolha capacitados. o Fagner Muito e lindo. Mauri, Na hora olha que eu só. vejo que um bom ser humano vai receber tudo de um ótimo profissional. Mas se ele não passar no primeiro crivo de ser um bom ser humano, o que eu vou ensinar pra esse cara, gente? Até porque não faz parte, Se os não faz pais- parte do seu propósito. Se os com a pais sua não empresa. conseguiram, Flavinha, E nós com o vamos seu conseguir. negócio, não vamos. Agora, Muito como lindo, a gente está sensacional. falando desse assunto, como que é trabalhar em um setor, uma área que é predominantemente de mulheres, que a gente sabe que elas são exigentes, elas mudam de ideia. Ah, hoje eu quero ficar assim, hoje eu sou assim. E essas exigências, você já está escaldado com o público feminino E e, vou- você já se acostumou, porque você sendo mulher ainda, você ainda tem outras percepções. Mas como que é isso? E eu vou ter que dizer o seguinte: você tem 30 segundos para responder e você 30 segundos, porque o nosso tempo. Trabalhar está com mulheres, ao gente, fim, é um chegando ao presente de fim. Deus. Todas as mulheres têm um dom que o homem não pode ter, que é a capacidade de gerar uma vida. E para uma mulher que tem uma capacidade tão gigantesca e generosa, a gente não pode esperar dela a razão e a sensação. Porque se a mulher tivesse a razão em tudo, ela não conseguia criar um filho.
Só pode ser realmente uma mulher louca para poder dedicar 100% dos seus esforços, não ganhar nada e cuidar de uma criança. Semana passada eu conversei com uma mulher aqui nessa mesa aqui, que o olho dela brilhava, porque o filho dela estava fazendo uma entrevista internacional e de repente deu tudo errado. E naquele momento de desespero, de loucura, a mulher foi sensata, parou e falou, calma, vai dar tudo certo. Eu trabalho com mulheres iguais a essa. Mulheres que no meio do caos, sabe o que elas fazem? Elas vão lá e dão a direção pra gente. Então trabalhar com mulher, gente, é um presente de Deus. E você, Mauri? Faço das palavras dele as minhas. Não tem como. Em 15 segundos. Vamos ver o caso. Não vou nem precisar dos Gente, 30. não precisa. É maravilhoso. Eu amo trabalhar com mulher. Eu amo ter essa sensibilidade de compreender a mulher, o estado que ela está ali naquele momento. E isso, para mim, faz parte do nosso propósito. Olha, eu vou confessar para vocês, que entrevista gostosa de fazer. E que Que vai ter vontade bis. de ficar a tarde inteira De aqui mulher batendo. pra mulher, Adoro. Eu tô com dificuldade, porque eu sempre termino o programa lendo uma poesia. Tô com dificuldade aqui de achar uma. Mas, como ontem eu fui no lançamento desse livro do Padre Marcelo, ele já foi até nosso entrevistado aqui. Sim. Foi ontem. Marcelo Souza e Silva, Estranho Familiar. É o segundo livro dele. Ele foi pároco da Igreja Boa Viagem, hoje não é mais. Mas eu fui lá. Então, como estou assim ainda vivendo o lançamento dele, uma pessoa que eu adoro, eu vou ler essa, Por uma Vida Sem Sentido. Eu tenho, sim, alguns medos nessa vida. O de que ela seja excessivamente esclarecida, sem sombra de dúvidas. Amedronta-me a possibilidade de perder o brilho no olhar por achar que possa saber tudo. Assusta-me o perigo de ver a vida sem admiração, explicada demais em suas dobras. Faz-me pensar a facilidade com que deixamos a vida esticada, sem o uso do verbo e da linguagem, do sem sentido. Me apavora de pensar na vida sem as cores do dia e da lida, sem os tons do que me escapa. Mas o maior de todos os meus medos é o de passar pela vida sem ser tocado, abraçado por ela. Porque há tanta beleza no seu caminho que seria uma pena viver indiferente ao que escapa furtivamente das suas esquinas. Deus me livre de uma vida vivida dentro do dicionário dos sentidos explicados. Prefiro flertar, ser vizinho daquilo que me escapa. Maravilhoso. Uau. Muito lindo. Muito bom. Adoramos a Maravilhoso, presença de gente. Tô vocês. Foi emocionada. maravilhoso. Com tanto aprendizado, com tanta inspiração. Ai, que bom, gente. Amamos Muito também. obrigada. Muito Voltem obrigada. sempre. E deixa aí, né, o recadinho aí final. Para As todo mundo aí, mídias, as tudo. mídias. Como sempre, vou passar a palavra para minha parceira, que primeiro é as damas. Obrigada, seu Fagner. Na rede social, Mauri Faria Oficial e Mauri Socila Franquias, né, que tá lá. Você que quer comprar uma franquia, então me Procura a Mauri. Tudo que nós falamos aqui faz sentido na nossa vida. Nós estamos vivendo a única vida que nós temos e cada um tem a sua. Não perca a oportunidade de viver a sua vida. Mas entenda que isso seja uma inspiração de 4 pessoas que tiraram 1 hora da tarde da vida deles aqui para dedicar isso para você. Não importa o lugar que você esteja, na situação que você está passando ou o que você está enfrentando. Olhe para dentro de você. Olhe para quem você é. Eu tenho certeza absoluta que a resposta está dentro de você. Mas não se esqueça, todos nós passamos por isso e passamos por onde que você está passando. Isso faz parte de histórias reais. E o que seria nós se não fossem as nossas histórias reais? Nós não seríamos ninguém. Então conte a sua história e viva a sua história, porque afinal de contas, todos nós estamos aqui de passagem. Que maravilhoso. Que finalização. Muito É uma obrigada. Amei, Pessoal, amei. estamos chegando ao fim. Nos acompanhe e até a próxima. Até a Beijos. próxima. Beijo no coração. Curta, comenta e compartilha. Exatamente. De onde estiver, com quem quiser e a hora que você quiser. Oh.